Jesus, a fonte da água viva. São dois batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, o reino de Deus. No passado, eles usavam a água em tudo que era ritual porque eles achavam que a água purificava. Por isso que eles usam o, a água até hoje em batismo. E o batismo do Espírito Santo já começa as pessoas ver espíritos, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas incorporar os espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Viva a vida eterna, entende? Porque o que morre é o corpo, a alma continua viva. O convite para a vida eterna é nesse sentido, porque Jesus falava por parábolas, narrativa. Jesus tinha que falar por narrativa para aquelas pessoas poderem entender o que ele estava falando, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. É nesse sentido. O convite para a vida eterna. No último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é para comemorar a vinda do Messias para o planeta Terra. O Messias é aquele que vai reunir as tribos de Israel em uma só e vai fazer o país Israel para o povo judeu, entende? Ele não tem nada a ver com Jesus, entende? O Messias para eles é um líder político, entende? Ele não é um líder religioso como Jesus. Por isso que eles desprezam Jesus, porque o judaísmo ele despreza Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, o reino de Deus. Ele é o convite para o reino de Deus. Se alguém for convidado, venha a mim e beba. Comeis a minha carne e lê o livro. Bebeis o meu sangue e entender o que está escrito no livro. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Se alguém for convidado, venha e aprenda. É nesse sentido. Quem crer em mim no Espiritismo cristão, como diz a Escritura, um espírito fala para o profeta o que vai acontecer. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Um espírito fala para o médium o que vai acontecer, o médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma escritura, isso é um trabalho mediúnico. Do seu interior fluirão rios de água viva. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Se alguém crer em Jesus, no Espiritismo cristão, fluirão rios de ensinamento da vida eterna, é nesse sentido. Isto ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam
de receber o Espírito Santo os que nele, que em Jesus, crescem no espiritismo cristão, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. São dois batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, o reino de Deus. Traduzindo, o convite. E o Espírito Santo já começa os trabalhos, já começa os médiums. As pessoas veem espíritos, as pessoas interagir com os espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Primeiro a pessoa tem que ser convidada para depois participar do espiritismo. É nesse sentido. Então, os que, dentre o povo, tinham ouvido estas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? A Galileia era uma região que pertencia à Palestina no tempo de Jesus. Deboche, porque eles não gostavam dos palestinos, entende? Preconceito. Não diz a Escritura, um espírito fala pro profeta, o que vai acontecer? Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Um espírito fala pro médium o que vai acontecer, o médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma profecia, isso é um trabalho mediúnico, isso vira uma escritura. Que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém. O pai e a mãe de Jesus foram para Belém para participar do censo. O censo é igual esse do IBGE que a gente tem aqui no Brasil. É para saber quem é que mora naquela região, o que tem dentro de casa, onde a pessoa trabalha, esse tipo de coisa, entende? E a mãe de Jesus estava grávida de Jesus, entende? E ela acabou tendo o filho, que é Jesus, em Belém, entende? Mas Jesus e a mãe de Jesus e o marido da mãe de Jesus, eles eram de Nazaré, entende? Eles foram lá só para participar do censo. Nazaré pertencia à Galileia, que pertencia à Palestina no tempo de Jesus, entende? De certo, eles acharam que eles iam ganhar alguma coisa e foram lá, entende? No passado, vai saber o que passava na cabeça das pessoas. Donde era Davi? Davi era um líder tribal, entende? Era rei de uma tribo, entende? Assim, houve uma discussão entre o povo por causa dele, por causa de Jesus. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, Jesus, porque Jesus estava ensinando o espiritismo cristão para as pessoas, mas ninguém lhe pôs as mãos. E outra coisa, o rei Davi e o rei Salomão, eles eram bruxos. O rei Salomão era filho do rei Davi. Tem até livros, a cavícula de Salomão, as chaves de Salomão, entende? Eles eram um dos maiores bruxos que a história conheceu. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. E eles são venerados dentro das igrejas, entende? E reclamam de Jesus. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.